Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Lica Flores, astróloga responsável pelo Instagram Astral Coach e por este canal aqui, o Astral Coach. Para quem tá chegando, vai aí, já senta o like, porque a gente vai falar sobre um assunto que vocês vivem me perguntando. A astrologia e os relacionamentos. Como é que a gente vê isso no mapa, né? Primeiro a gente tem que entender que os relacionamentos, eles existem e a gente permeia por eles o tempo inteiro. Nós não somos uma ilha. Mas dentro do nosso mapa astral, aqui na astrologia, esse eixo, ele é a casa 1 e a casa 7. Casa 1, a minha identidade, para onde eu vou, a minha integração de conhecimento sobre todas as outras áreas do meu mapa que constituem em mim ali de forma integral. Logo, o autoconhecimento, o desenvolvimento da identidade. Todo mundo tem isso, né? Ter essa casa 1 desenvolvida? Não. Por quê? Porque isso depende de querer se autoconhecer, de se desenvolver, de ter esse lugar de maturidade para se aperfeiçoar. Para quê? Para se relacionar melhor na casa 7. A casa 1, como eu sou, impacta totalmente os outros, a casa 7. Então a casa 7, vamos entender o que ela é, né? É a casa de tudo que é formal, de tudo que a gente tem um contrato, de tudo que tem ali um peso de compromisso. Casa 7, a gente vai falar de namoro, de noivado, de casamento, associações, parcerias, sociedade, né, negócios ali dentro da sociedade, empresas, né, que a gente faz ali essa fusão. E a gente vai falar aí também de como a gente se relaciona com o meio social, com o círculo social, com as pessoas. Eu também integro aqui as amizades, viu? A amizade, não os conhecidos, a amizade, porque a amizade também é um contrato, também tem uma troca, também tem o dar e o receber. Então, é uma casa análoga a energia de Vênus, a energia também libriana, e a gente vai falar de relacionamentos, do lugar deste balé. E esse balé, ele só pode ser satisfatório pra gente quando a gente entende como a gente funciona e a gente se desenvolve através do outro, né, gente? Alguns muito mais que os outros, né? Essa necessidade de eu estar nesse corpo, você nesse outro corpo, e eu perceber como eu te impacto, vai fazer eu entender muito sobre mim no mundo e vice-versa. Então, este balé lindo das relações também podem ser, sim, um lugar de condução a se desenvolver, a uma troca muito boa, seja na amizade, seja nos negócios e principalmente nos relacionamentos, né? Dá pra a gente aprender bastante. Mas vamos entender assim, né? Eu sou especializada em astrologia kármica. E aí, o que mais me perguntam? Lica, e relacionamento kármico, hein? O que a gente pode falar sobre relacionamento kármico? Relacionamento kármico, pela minha experiência, além do entendimento, mas também a minha experiência aí com os atendimentos, o acompanhamento durante todos esses anos, relacionamentos kármicos, eles são encontros de ajustes e para se descarregar energias, né? Esse lugar do karma, já dentro da astrologia kármica, nos carregamos em outras vidas de ações não tão positivas e a gente chega aqui com o objetivo de descarregá-las. Mas descarregá-las como? Fazendo a ação contrária, a ação positiva, que vai fazer toda a diferença para que a gente saia aqui em equilíbrio. Entende que não existe esse lugar de, meu Deus, é o meu karma, eu tenho que aturar tudo isso, eu tenho que passar por essa situação, isso nunca vai parar de acontecer. Talvez o que falta ali é compreensão, é consciência, é expansão. E isso a gente consegue com o quê? Com autoconhecimento, com entendimento de nós mesmos, né? E compreender que um relacionamento kármico ele não precisa ser para sempre, né? Que é no momento que se cumpre aquele ajuste, é no momento que se descarrega aquela energia, né? Geralmente o que eu observo, deste casal
acaba por abrir o cadeado e sair. Por quê? Porque aquela pessoa ela já cumpriu ali. E aquele é um momento de libertação para um novo ciclo. Se quebra o looping, né, que os trouxe para descarregar. Pô, mas eu não posso ficar dentro do relacionamento kármico, ele não pode ser uma coisa boa? Pode, se assim as duas pessoas expandirem a consciência e dali para frente elas decidirem realmente, né, fazer com que aquilo seja um novo ciclo depois que elas já descarregaram. O que acontece, o que a gente mais vê, uma pessoa já expandiu a consciência, a outra não, o descarregamento já foi feito, essa pessoa ela quer dar voos maiores, ela quer entrar numa sintonia de paz, e a outra pessoa ela tá no looping ainda da discussão, da mágoa, do estresse, de tudo que os uniu para ser descarregado ainda. E aí, quem expande a consciência primeiro é o que, né, abre o cadeadinho e vai embora, libertando todo mundo daquela situação. É o que eu mais observo acontecer. E Lica, esses encontros são sempre reencontros? Perante a astrologia kármica, sim, a gente sempre reencontra. Só que a gente também reencontra duplas evolutivas, né, gente? E o que são duplas evolutivas? Eu não acredito em almas gêmeas, eu acredito em duplas evolutivas. Pessoas, almas afins, que já fizeram muitos projetos, muitas coisas boas em outras vidas e se reencontram. E elas se reencontram para quê? Para evoluírem juntas. Então, aquela ligação kármica que geralmente é de arrebatamento, é de faísca, aquela paixão louca, né, aquela coisa do possuir, a posse ali total, não é uma coisa que nasce aqui junto com essas duplas evolutivas. Aqui há o lugar quente, há a conexão com a sexualidade, mas não há esse lugar assim de posse, é um amor, é uma paz, né? É aquela pessoa que a gente se sente em casa, que a gente consegue ali ficar quieta, sem falar nada, e aquela pessoa tá do teu lado, e os projetos, a forma de ver o mundo é muito parecida. Por quê? Porque é um encontro para se desenvolverem, é um encontro para voarem juntos. Então, duplas evolutivas, relações kármicas. Então, eu queria deixar esclarecido isso. E como a gente pode melhorar, né? Fazer com que esse encontro seja mais rápido com essas duplas evolutivas, se autoconhecendo, né, gente? E se apropriando aí muito do que tá dentro da nossa casa 7, né? E já conversando que a casa 7 é uma casa que ali a gente vai ter um signo e a gente pode ter planetas ali, né? Porque a gente sabe que nem todas as casas astrológicas da nossa mandalinha vão ter planetas, mas todas têm um signo. E a astrologia é sobre os trânsitos planetários. Os signos, eles dão o tom, eles são coadjuvantes, mas os atores principais são os planetas. E aí, o que ocorre? Lica, minha casa 7 é vazia? Ali a gente vai entender, né, o signo que tá ali e o dispositor, o regente, né, onde que tá, em que setor, né, que tá. E aí a gente já percebe outras nuances ali, informações mais importantes, porque o mapa ele é complexo, mas aqui a gente tá tentando facilitar para entender ali, né. Então, essa casa vazia, ela vai trazer para ti um livre-arbítrio maior sobre esse setor. Aqui vai ficar mais livre a dinâmica, mas é importante integrar aquele signo que tá ali, porque a casa 7 ela vai falar do que a gente busca no outro pra gente, ou principalmente o espelho do que a gente precisa desenvolver na nossa identidade da casa 1. Então, às vezes, quando a gente não tem integrado aquele signo ou aquele planeta que tá naquela casa 7, a gente tende a procurar no outro, a cobrar muito do outro, que ele nos entregue aquilo que a gente não tem integrado, né? Então, é um lugar de se conhecer, é um lugar ali de realmente tomar posse de quem a gente é. E como é que a gente consegue isso? Só através do autoconhecimento. Então, eu vim aqui conversar com vocês falando sobre os
planetas que podem estar aí nessa casa 7. Posso ter mais que um planeta? Claro que pode até ter vários planetas, né? Quando eu já vi assim grandes stelliums numa casa 7, né? E o que é stellium? Quando a gente tem mais de 3 planetas. Então, é como se aqui tá um mapa e ele pesa ali para aquele lado. O que vai acontecer? Muito da dinâmica dessa pessoa, da vida dessa pessoa, ela vai passar por relacionamentos. Vamos que a gente tem um planeta ali, já que os planetas eles falam de funções psicológicas, né? E de significados importantes, principalmente os planetas sociais, de coisas importantes, de valores importantes para nossa vida. Então, às vezes ali, tem uma Vênus, tem um Saturno, tem um Júpiter numa casa 7. Nossa, toda a dinâmica da pessoa no sentido de financeiro, de busca importante de quem ela é, do que ela quer expandir, vai passar pelo meio social, assim como a estrutura que ela precisa montar dentro da vida dela vai passar pelos relacionamentos. É importante ela entender, né, como isso deve ser integrado dentro dela, porque senão ela vai depender demais do outro para ter todas essas estruturas bem estabelecidas, compreendem? Então, a importância da gente entender esse eixo casa 1 e casa 7. Então, vamos lá. Quem tem um Sol aí na casa 7? Primeiro a gente tem que entender que o Sol, ele é a nossa essência, a nossa alma. Ter um Sol na casa 7 faz com que a pessoa, ela só se desenvolva através das relações. É através do outro que ela se percebe, é através do outro que ela se sente viva. Isso causa uma dependência das pessoas, causa uma necessidade de se sentir existindo nesse balé de se relacionar dentro do meio social, estar entre os amigos, ter um partner, né? Isso faz muito bem. Essa pessoa não gosta de forma alguma de ficar sozinha. E eu digo sozinha em todo esse âmbito da casa 7, né? E até que ela integre isso, e ela perceba que ela é o Sol, que ela pode ser o centro das atenções ali dentro de um meio social, porque quando ela se conhece, ela percebe todas ali as suas nuances, seus dons, ali ela sabe tudo que ela tem para oferecer para o outro, ela desenvolveu ali todas as suas capacidades, ela se autoconhece muito bem, está integrado, ela se sente muito bem brilhando e conversando com todo mundo, meio que sendo aquela pessoa casa cheia, né? A alma da festa. Mas quando ela não tem isso desenvolvido, ela vai procurar uma pessoa que brilha assim. Ela vai procurar uma pessoa falante, uma pessoa que faça ali esse lugar de integrar ela com as outras pessoas, que conheça muita gente. Por quê? Porque ali ela está contratando o espelho daquilo que ela deseja desenvolver nela, mas inconscientemente ela não sabe. E o que acontece, né? Quando essa pessoa integra esse Sol na casa 7? Ela vai continuar querendo uma pessoa assim nessa casa 7, mas ela vai ter muito mais a compartilhar ali, né? Do que sombra, do que falta, do que escassez. Porque se ela não quiser integrar, ela vai viver sempre na sombra dessa pessoa que ela traz ali. Sejam os amigos muito conectados com outras pessoas e ela ser aquele ser apagadinho, como eu queria ser assim, como eu queria ser essa pessoa que chega aí, né, faz essas conexões com as pessoas, mas ela já é e ela não tem aquilo integrado dentro dela, mas tá ali, tá no mapa, tá dentro dela. Então, quando tem a Lua? Uma Lua na casa 7, então luminares assim como o Sol e a Lua, que vão falar como base quase, né, dentro do nosso mapa. Lua vai falar das nossas emoções, de como a gente lida com as nossas emoções e como a gente nutre a nossa alma. Entender como a nossa Lua funciona dentro do mapa, dá ali o caminho para a gente desenvolver a maravilhosa da inteligência emocional. Entender o que me nutre, o que me preenche, o que me faz inteira emocionalmente,
vai ali fazer com que eu não me desequilibre. Porque a lua é algo que eu devo me nutrir, eu sou responsável. Quando eu delego para o outro, eu fico vazio, porque nós só temos controle sobre quem? Sobre nós, não sobre o outro, sobre a casa 7. Então, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me nutro, quanto mais eu me autoconheço, mais eu estou preenchido nessa casa aí, 7, sem cobrar do outro, com uma lua ali. Lua vai falar de ciclos e ciclos rápidos, e aí fala desse lugar dos humores, né? A gente já vai falar aí com uma lua na casa 7, alguém que projeta muito dos seus humores dentro dos relacionamentos, é o aluado ou aluada. Tá sempre de um jeito, a gente nunca sabe que forma que tá aquela pessoa, se ela não desenvolve essa inteligência emocional, porque quando a gente desenvolve, a gente sabe que as outras pessoas não tem nada a ver com os nossos perrengues, nem com o nosso humor. Mas aqui a gente vai falar também de altos e baixos, de oscilações também dentro desse campo amoroso. Quando a gente fala desse lugar de nutrir a alma e a gente não sabe como nutrir, o que acontece com quem tem uma lua na casa 7? Faz com que a pessoa desenvolva dependência emocional do outro. Né? O outro é o culpado dessa pessoa estar de mau humor, dessa pessoa ela não ter aquele, ela não tá se dando, então ela vai cobrar muito do partner ali, ela vai ficar em cima, ela vai ficar ali com aquela dependência gigantesca de companhia para fazer as coisas, para executar os seus projetos, ela tem uma dependência. Eu sempre falo, né? Quando eu abro um mapa e a pessoa tem uma lua numa casa 7 ali, eu pergunto, você tem dificuldade para acabar os relacionamentos, né? Você consegue perceber quando esse relacionamento ele já faliu? Alguém com uma lua na casa 7, se ela estiver em desequilíbrio, ela tem uma gigante de uma dificuldade para perceber quando o relacionamento ele já faliu. Por quê? Porque ela tem a dependência emocional e ali, se ela se desligar daquela pessoa, ela tá tão acostumada com a companhia que ela prefere estar num lugar que não a preenche mais, num relacionamento que não a preenche mais, a ficar sozinha. Porque ela desenvolve uma dependência emocional. Há ruptura, sim, dentro dos relacionamentos. Há uma certa rotatividade aí, às vezes, para alguém que tem uma lua na casa 7 e não integrou e não entendeu como funciona aí essa inteligência emocional, não desenvolveu. Então, a importância, né, gente, de se autoconhecer novamente. Principalmente com esses dois luminares. Mas tem posições aí. Vamos lá, vamos seguir. E quando a gente tem um Mercúrio, Mercúrio é o cara do plano mental, é o planeta que vai falar aí da comunicação, dos deslocamentos, desse lugar de uma pessoa que vai ali curtir também esse lugar da jovialidade, né? Mercúrio, ele fala disso, ele representa os jovens. Pode ser uma pessoa que gosta de pessoas jovens, mas não necessariamente só isso. Uma pessoa que gosta de pessoas descoladas, com mente arejada, que tragam novidades aí para dentro do relacionamento, que viabilizem muitos assuntos, que não sejam pessoas entediantes. Essa pessoa ela precisa de ligação intelectual dentro do relacionamento, ela busca essa conexão. Aquela pessoa que para ali e fica em silêncio, não conversa nada, ou conversa assuntos que não tem um embasamento, essa pessoa ela não vai se conectar. Ela vai se entediar rápido e fácil. Ou, pior, né? Se ela realmente não integra isso dentro dela, ela não entende esse Mercúrio dela, ela não desenvolve e não traz isso para dentro da relação, até ensinando, fazendo essa troca com a outra pessoa, estimulando ela, né, a trazer isso também para dentro da relação, ela tende também a cobrar bastante. E Mercúrio aqui, mal integrado, é o Mercúrio que é o planeta que vai trazer bastante DR, é um dos planetas que traz bastante DR aqui. Né? Enquanto a Lua ali cobra, aqui questiona, né? Então vai rolar bastante DR. Vamos integrar esse Mercúrio aí, gente. Quando a gente tem Vênus aqui, Vênus, Vênus é regente da casa 7, tá tudo bem, né, Lica? Então tá tudo maravilhoso aí. Não necessariamente, a gente não sabe em que signo tá essa Vênus, né? Então ali pode acontecer sim
algum desequilíbrio, mas de certa forma um planeta, quando ele está no seu local, no seu troninho, e Vênus, né, é o planeta, mas eu gosto de falar Deus, eu falo no feminino, Vênus aqui vai trazer, de certa forma, por ser um planeta extremamente benéfico, vai trazer ali mais harmonia, mais docilidade, mais negociação, mais traquejo social e principalmente um carisma. É aquela pessoa que chega no meio social e ela é ali, sabe, já tem aquilo, aquele abre alas de carisma e as pessoas todas em volta, cara. Essa pessoa se atrai pelo belo, se atrai pela educação, se atrai por toda aquela nuance bem libriana aqui. E ela tem dentro dela, né? E ela fica procurando ali a relação ideal, o parceiro ideal. E ela se esquece que está dentro dela esse parceiro ideal. Quando ela desenvolve, ela, nossa, aí ela sabe escolher e usa muito bem o dom da escolha. Quem tem Vênus aí na casa 7. Vamos integrar isso aí, gente. E aí, quando a gente tem Marte numa casa 7? Marte é o nosso guerreiro interior, aquele que nos move para o mundo para buscar nossas metas materiais, nossas metas emocionais. E Marte, a gente vai falar dessa impulsividade, dessa velocidade, né? Ele é a ferramenta, né, que a gente usa para isso. Mas eu sempre digo que Marte a gente doma ele, a gente aprende a lidar com ele. Enquanto a gente leva ele no impulso, imagina ele ali dentro das relações, né? Num lugar que é de negociação, a gente tem aí um planeta pé na porta. O que ocorre? O que acontece? Discussões, brigas, né? O ponto de vista do outro bate com o meu. Eu não tenho meu Marte integrado. O que vai acontecer? Marte, ele vai falar também desse lugar de competição. E é o competir, ele bem integrado em mim, na casa 1, eu ter desenvolvido meu Marte, eu quero ser melhor que ontem. A competição é comigo, é no meu autoaperfeiçoamento. Mas se eu tenho um Marte que não está bem integrado, eu vou competir com o outro o tempo inteiro. Seja no trabalho, seja dentro do relacionamento. E a picuinha eu não vou deixar passar, a pessoa fala A, eu falo B, a pessoa fala C, eu falo D, a última palavra é minha. E o que traz conflito, né, gente? O guerreiro tá dentro de casa numa trincheira ali com o partner. Então, ele tem que ser aqui bem integrado, esse Marte. Outra coisa que o Marte numa casa 7 traz, a pessoa ela tem aquela imagem, né, forte de projeção social. A pessoa tá quietinha, a pessoa chega tranquila ali, né? A Vênus abre alas e traz todo aquele brilho, aquela simpatia, a pessoa tá quieta, chegando no ambiente. Quem tem um Marte na casa 7 tá chegando no ambiente também quieto ali, e as pessoas já estão olhando. A pessoa marrenta, não gostei. Ai, tu viu o jeito daquela pessoa? Chegou toda... Porque é o Marte, né? A gente tem o guerreiro ali numa casa 7, já chega causando ali com as outras pessoas. E quando a gente tem aí um Júpiter, um planeta da busca, numa casa do que a gente busca no outro. Busca aqui, né, a nossa verdade, tanto espiritual quanto a acadêmica, aquele conhecimento que expande a nossa consciência, aquela necessidade de explorar novos caminhos, novos horizontes, de expandir mesmo. Ter um Júpiter, que é um planeta de otimismo, de sorte, oportunidade, mas principalmente esse lugar aí desse otimismo, numa casa 7, vai gerar o quê? Muita expectativa sobre o outro, se a gente não tem isso integrado. A gente vai buscar alguém que seja muito, muito, muito bom em várias áreas. Alguém que seja meio inspiração, alguém que possa ensinar algo pra gente, né? Ter um Júpiter nessa casa 7 traz muito isso. Mas quando a gente integra esse Júpiter na casa 7, a gente pode ser essa pessoa que ensina, a gente pode ser essa pessoa que expande a mente, né, de quem está do nosso lado e faz a gente voar junto com a gente. Como também o Júpiter na casa 7, dependendo dos aspectos, indica aí, né, uma grande prosperidade através das associações, das parcerias
e aí dos relacionamentos, né? É meio ali sorte grande, né? Ter um Júpiter aí na casa 7 se ele está bem integrado. Não estou falando de todos esses planetas em posição de resgate, né? Mas aí falando de planetas que não estão em posição de resgate só pela simples posição deles. Já estou aí salientando isso. E quando a gente tem aqui um Saturnão? Pois é, até Saturno, todos são planetas sociais. Mas quando a gente chega aqui, Saturno é o limite. Ele já é o limite, né, gente? Ele é o senhor do karma, ele é o limite. E aí um Saturno sem estar em posição de resgate já. Aqui ele vai trazer para a pessoa, se ela não tiver integrado esse Saturno, muitas pessoas ali mais velhas ou com um espírito mais velho, que sejam bem cri-cris, que imponham disciplina, cobrem bastante, sejam pessoas castradoras ou até pessoas que possam ensinar, né, através da estrutura, das coisas que elas conseguiram na vida delas, por serem ali regradas, por serem constantes, por terem aquela disciplina que a pessoa, na realidade, ela precisa integrar dentro dela ali. Ela pode acabar contratando, entre aspas, uma pessoa que mostra para ela o quão importante isso. E ela, se ela não quiser integrar, ela vai ficar até reclamando desse partner, né? Reclamando ali que, poxa, fulano me limita, fulano me castra, fulano tá sempre me criticando. E na verdade é ela que não integrou isso e não desenvolveu essas estruturas. E o universo, que é muito maravilhoso, ele traz o espelho do que ela precisa desenvolver. Então Saturno aqui, ele traz muito isso. E o que acontece também bastante com Saturno aqui é de muitos rompimentos e altos e baixos. Pela pessoa ela não querer desenvolver aquilo incomodar muito ela, porque vamos combinar que a disciplina, a constância, o foco ali, para algumas pessoas é algo bem desafiador de ser desenvolvido, e às vezes a gente não quer ver isso. Saturno vem mostrar pra gente o que a gente não quer ver e que a gente precisa, né, desenvolver. Ali precisa desenvolver estrutura. Ali tem que ter uma obrigação. E os assuntos de Saturno a gente quer fugir até que a gente entende que pode ser o nosso superpoder. Pensa aí, tu com Saturno na casa 7. Aprender a se relacionar e entender as pessoas que você atrai vão fazer bastante diferença dentro da sua vida. Não tenha dúvidas. Pode ser o girar de chave de todo o mapa. Como eu digo, Saturno é a chave do mapa. E quando a gente tem aqui os planetas transpessoais, ai gente, é aí que o bicho pega. Planetas que ficam muito tempo, eles têm uma órbita com muito mais tempo em um signo. Então são planetas geracionais. E esses planetas, eles conversam com a gente de uma forma muito mais inconsciente, o que fica difícil, um pouquinho mais trabalhoso da gente trazer, incorporar, integrar lá na nossa casa 1, na nossa identidade. Então aqui o espelho ele fica muito mais forte, mais frequente, até que a gente entenda como integrar esses planetas ali quando a gente tem. E aí a gente vai aqui já para Urano. Urano na casa 7. Urano é um planeta das reviravoltas, é um planeta revolucionário, um planeta que gosta de quebrar paradigmas, de chocar o status quo. Aqui a gente quer inovação. Pensa nesse lugar de muita liberdade. Se limitar aqui, não vai, né? Porque ninguém manda em Urano. O Urano vai dar um jeito aqui e ele gera muita ruptura. Ele é disruptivo. Enquanto ela quisesse condicionar os assuntos dessa casa 7, seja pela sociedade, pela família que cobra dela, por que tu não tem um relacionamento? Então, até que ela se autoconheça, ela segue aquela cartilha e ela é extremamente infeliz em não integrar esse Urano. Ela vai contratar pessoas, ela vai se atrair, ela vai se ligar a pessoas
que mostram esse Urano dentro dela o tempo inteiro, através de pessoas indisponíveis, pessoas que são completamente diferentes dela, então ela gosta de pessoas exóticas ali, que chegam ali para chocar, para quebrar. Mas como é que te atraiu? Como é que tu gostou dessa pessoa? Porque é o Urano ali maravilhoso, excêntrico, se manifestando para mostrar, olha, você é assim. Não necessariamente, eu vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa é extremamente aberta, é completamente revolucionária nesse sentido da personalidade dela, e ela se atrai ali para uma pessoa super quieta, super mais caseira. Então é diferente, é Urano isso, né? Mostrando o diferente, a atração por esse lugar. Eu observo bastante aqui o Urano se manifestando depois que a pessoa entende que ali ela pode ter uma necessidade de liberdade tão grande e sim, ela se perceber não monogâmica. Ela pode ali, né, adotar o poliamor, relacionamentos abertos. Ou dentro de uma monogamia, ela precisar, sei lá, cada um morar em um apartamento, em uma casa, ter um quarto separado, ter uma parte dentro da casa onde ela possa ter a rotina só dela. Há uma necessidade de liberdade gigantesca. Integrar e entender esse Urano faz com que essa pessoa ela se sinta muito mais feliz. Então, você que tem Urano na casa 7, pense sobre isso. E quando a gente tem aí Netuno? Então, gente, vamos entender que Netuno em si, o que eu falo sempre lá no Instagram, né? Que Netuno, ele é, por si só, o cara que ele é das ilusões e das projeções. Numa casa que, aonde a gente não tem um planeta integrado, a gente já faz projeções. O lado luz de Netuno, ele é esse amor incondicional, esse olhar sobre o outro de condescendência, né? O famoso passar o pano, uma empatia. É um amor que transborda, é um amor sem limite, é um amor curativo, é um amor que vai ali, esse lugar da caridade, é o de conseguir, às vezes, ali para qualquer outra pessoa, a pessoa que está diante de alguém que tem esse Netuno nessa casa 7, a pessoa pode estar falando da coisa mais frívola possível, sobre um vitimismo, algo que está acontecendo ali. E essa pessoa, ela comprou a dor e ela entende o quanto, e de verdade ela entende inconscientemente, o quanto aquilo fere aquela pessoa. Assim como um grande problema, o quanto fere aquela pessoa. E se está na casa 7 dela, ela estabeleceu um sentimento ali, ela sente dentro dela aquela dor. E ela toma essa pessoa como se aquele sapo problemático, aquela sapa problemática, como um príncipe e a princesa, né? E eles vão proteger, e eles vão levar, e eles vão desenvolver essa pessoa, eles vão comprar a briga dessa pessoa. Então, aqui vira um amor bem desmedido, é um amor que transborda, é um romantismo, às vezes, doentio, sem entrega, né? E essa casa 7, o que ela é? O dar e o receber. Então é muito fácil a pessoa ela se perder dentro dos relacionamentos, e se a outra pessoa que ela se relaciona tiver uma má índole, nossa, isso aqui vai escambar para uma coisa bem difícil. E aí é terapia, é amigo terapia, é família terapia, é todo mundo em volta tentando acordar aquela pessoa, e a pessoa não acorda, ela segue ali. Então pode querer contratar ali pessoas com grandes problemas, sabe a famosa roubada? Então a pessoa tem um vício, a pessoa, ela, sei lá, não quer trabalhar, a pessoa, ela leva nas costas, ela leva aquela muleta e ela tá fantasiando e aquilo tá mágico, porque ela tá salvadora naquele lugar. Como é que essa pessoa faz, Lica? A terapia, ela é importante, viu? A terapia é sempre importante, mas alguém com Netuno na casa 7... que não consegue integrar, que não consegue entender esse lugar de equilíbrio, ela precisa e muito aqui fazer a terapia. Uma outra forma, ao normal,
da pessoa que tem um Netuno aqui é entender que dentro do meio social dela, ela vai atrair esse tipo de pessoa, pessoas que estão em desequilíbrio, pessoas que têm aí certos problemas, porque o Netuno ele traz essa condescendência para a pessoa de entendê-las. E isso pode sim ir para um lado terapêutico, né? Fazer aí pela via tradicional um curso de psicologia, então é uma forma boa de descarregar esse Netuno, ser um terapeuta holístico, ser um terapeuta alternativo, isso ajuda muito. Fazer também trabalhos voluntários, é muito altruísmo, é muito amor de doação que essa pessoa traz com ela, né? É aquele amor puro. Mas quando essa pessoa ela tem integrado o Netuno, nossa, são pessoas que são grandes agentes de transformação no outro. Com aquele amor que vai devagarinho, penetrando e fazendo toda aquela transformação. É um cuidado, é um lugar de cura tão gigante e marcante na vida das pessoas nas quais ela se relaciona. E aí, ela, com esse Netuno integrado, ela sabe muito bem, dentro dessa casa 7, o dar e o receber. Ela pode ali ser uma pessoa que envolve, cura, entende, entrega, recebe, mas se ela percebe que ela não vai receber, ela corta rapidamente. Por quê? Porque a gente está falando de Netuno e Netuno é o sonho. Cortou meu sonho? Então você não merece mais estar nessa casa 7. Percebe a diferença de quando a pessoa ela integra esse Netuno, que pode ser uma posição extremamente problemática? Pois é. E Plutão, hein? Plutão por si só, Netuno e Plutão, eles são planetas bem kármicos, viu? E Netuno, ele traz esse lugar da condescendência para que ali as coisas se cumpram e a gente não enxergue algumas nuances difíceis e só as coisas boas daquela pessoa para que a gente possa, né, fazer com que aquela pessoa se desenvolva. Plutão já faz o contrário. Plutão, ele é o senhor do submundo. Ele vai falar das nossas sombras, ele tá lá bem no inconsciente, mostrando e entendendo tudo que a gente não integra das nossas sombras, tudo que a gente não transforma, tudo que a gente não elimina e tudo que a gente não ressignifica. E que a gente não faz, a gente projeta no outro. Ou a gente contrata um espelho para mostrar o que a gente precisa ali fazer dentro da gente. E aqui a gente vai falar dos relacionamentos abusivos, a gente vai falar do relacionamento abusivo que vai ali pelaquela via bem psicológica, de enxergar no outro as dores e os pontos fracos e ficar esmiuçando e ficar usando aquilo como controle, como querer ter poder sobre o outro, manipular o outro, como também contratar pessoas que façam isso com a gente. Por quê? Porque a gente não tem o nosso Plutão integrado. E Lica, e quando a gente integra esse Plutão, quando tu integrou o teu Plutão, tá com a terapia em dia, já entendeu as tuas sombras, já se ressignificou, toma café com elas, né? Tá ali tranquila. O que acontece? Vai se relacionar com pessoas que vão ser grandes agentes de transformações profundas na tua vida. Vai atrair pessoas que, sabe, vão mudar a tua vida da água pro vinho, mas tudo pra melhor. Pra ser aquela transformação de dentro pra fora que te marca a ferro e fogo. Que, tipo, aquela pessoa entra na tua vida e te mostra outro prisma, outra coisa, né? Que, nossa, como é que eu nunca vi isso antes? É uma fusão que você não sabe aonde começa você e termina a pessoa e tá tudo bem. É intenso, é transformador, é visceral. E isso ali é Plutão. Quando a gente integra, né, a gente também pode ser essa pessoa que transforma o outro, que faz ali aquela pessoa perceber o diamante que ela é, né? Ela se percebe como um carvão, mas a gente consegue fazer, olha, você pode mais, você vai além. Então, é sobre isso aqui. E, claro, relações extremamente complementares. E como a gente fala que não é só relação amorosa, né, a casa 7, nossa, parcerias de sucesso e um sucesso absurdo, é riqueza pura. Plutão simboliza, né, os milionários, né? Então,
É o desenvolver o poder pessoal num grau absurdo. E aí, me conta aqui nos comentários. Tem aí algum planeta na tua casa 7? Qual é o signo se não tem planeta? Me conta. Tem mais de um planeta? Me conta também. E eu te conto lá nos stories. Qual é o planeta que eu tenho na casa 7? Eu acho que alguns de vocês já desconfiam, né? Gente, beijo!